E aí, galerinha, beleza? Vamos falar hoje um assunto muito massa e que é bastante cobrado em algumas provas. Exatamente, vamos falar sobre os números quânticos para indicar ali onde está o nosso elétronzinho. Isso mesmo, e ó, aprofundar no átomo. Exato, então fiquem atentos, chama a vinheta para a gente começar essa aula. Galera, os números quânticos são aqueles números que indicam a posição de um elétron, a posição e a energia desse elétron dentro de um átomo, certo? Bom, esses números quânticos, eles são divididos em 4. O primeiro número quântico vai indicar a camada, o segundo a subcamada, o terceiro vai indicar o orbital e o quarto vai indicar ali como está o elétron dentro desse orbital. Mas vamos aprofundar um pouquinho aqui. Primeiro, o número quântico primário, representado pela letra N, ele surge com o modelo de Bohr. O Bohr fala sobre as camadas eletrônicas e ele representa, então, as camadas em que o elétron está, a camada que o elétron ocupa. Bom, o número quântico que ele está associado à camada, a primeira camada tem número quântico igual a 1, a segunda camada 2 e assim por diante, né? Camada Q, que seria a sétima camada, o número quântico principal dela, o primário, quer dizer, ele é igual a 7. Então, bem simples, quanto maior for esse número quântico aqui, maior a quantidade de energia que estaria associada a esse elétron. Bom, depois do número quântico primário, vem o número quântico secundário, também conhecido como azimutal. Esse número quântico secundário azimutal, ele vem a partir de Sommerfeld, com a ideia de subníveis. Os elétrons eles se distribuem não apenas em camadas, mas em subcamadas, ou também conhecido como subníveis. Dos átomos que a gente conhece até hoje, a gente tem 4 subníveis, S, P, D e F. O subnível S, ele foi dado como número quântico secundário azimutal igual a 0, e aí, ordem crescente de 1 em 1. 0, 1, 2, 3. Beleza? Tranquilo? Bom, terceiro número quântico, o número quântico magnético, ele está associado ao número quântico secundário. Ele, então, pode ser representado só por M ou por M e um L aqui subscrito. Se você for pensar no tipo de subnível, a gente tem esses 4 subníveis. O subnível S, ele tem aqui o número quântico secundário, azimutal, igual a 0. E o número quântico magnético dele vai variar de mais 0 até menos 0. Ou o contrário, de menos 0 até mais 0. Mas menos 0 mais 0 é tudo 0, né? Então ele tem aqui apenas um orbital, um número quântico magnético possível, que seria o número quântico magnético e 0. A quantidade de orbital é igual a 1 e a gente representa por apenas uma caixinha. Essa caixinha é a única orientação possível para o elétron, de movimentação do elétron, ali dentro desse orbital. Se você for pensar no subnível P, esse subnível P, ele tem número quântico secundário, o valor de L para ele, é igual a 1. Então, o número quântico magnético dele vai variar de menos 1 até mais 1. Menos 1, 0, mais 1. Isso mostra que a quantidade de orbitais dele é igual a 3. Então a gente representa aqui 3 caixinhas. A primeira caixinha, o magnético, menos 1. A caixinha do meio, 0. E a caixinha da direita, o mais 1. Entenderam? Esse mesmo raciocínio é utilizado para os outros orbitais. Vamos lá direto para o orbital F. O orbital F, o valor de L para ele, ou seja, do número quântico secundário, é igual a 3. Então, o número quântico magnético, as orientações possíveis para o orbital, é de menos 3 até mais 3, passando por 0. Então, aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. O número de orbitais que ele tem é igual a 7. Está representado aqui 7 caixinhas, que seriam as 7 orientações possíveis para esse orbital no espaço ao redor do núcleo do átomo. Entenderam? Faltou um último número quântico que quem vai falar melhor para você é o nosso querido Pavanelli. Então, galerinha, o tio Soneca falou para vocês os 3 primeiros números quânticos. Agora eu vou te falar o último, porque o último tem um detalhezinho interessante para você levar para as provas. Primeira coisa, quando a gente tem o número de spin,
O spin pode estar para baixo ou o spin pode estar para cima. Quando a gente fala o spin, cada spin é representado por um elétron. Quando o spin está para baixo, quer dizer que o elétron está girando no sentido anti-horário. Então a gente fala que ele está no sentido anti-horário. Quando ele está o spin para cima, ele está girando no sentido horário. Por quê? Porque ele está dentro do orbital. E o número que representa o orbital é chamado de número magnético. Por quê? Porque tem um campo magnético sendo gerado. A ideia principal é de que dois elétrons eles se repulsam, carga negativa com carga negativa, há uma repulsão, tanto assim com carga positiva e carga positiva. Só que aqui eles fazem um parzinho. Esse parzinho eles ficam dentro de um orbital, onde fica um com spin para cima e outro com spin para baixo. E esses spins, eles criam-se um campo magnético, que é mais forte, essa força, né, essa força magnética, do que a força de repulsão entre eles. É como se você tentasse colocar um ímã um com o outro assim, ó, com os dois polos iguais. E aí você não ia conseguir, depois você ia acabar conseguindo porque os seus braços, eles colocam uma força maior do que a força de repulsão entre os ímãs. Seria mais ou menos isso. Os elétrons estão se repulsando, mas o campo magnético criado faz os dois ficarem juntinhos dentro de um orbital. Por isso que elétron, nesse caso aqui, eles estão juntos dentro dessa caixinha. Então, nós podemos ter um spin para baixo e um spin para cima. O padrão que é estabelecido para esses elétrons e esses spins é que a distribuição comece com menos meio. Você pode colocar o menos meio sendo o spin para cima, não tem nenhum problema, mas sempre começando a distribuição com menos meio. Então, por isso que algumas provas trazem alguns padrões. O padrão quem vai estabelecer normalmente para você é o exercício. Então, se ele não colocar nada no exercício, a ideia é que você comece no número de spin com spin para baixo, um valor de menos meio. Se você quiser começar com spin para cima, você também pode. Só que o valor vai ser o mesmo, menos meio, que no final das contas não vai interferir. Sempre comece com menos meio. E é assim que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai ter que fazer nesse exemplo aqui é encontrar o elétron de diferenciação, que é justamente esse elétron que a gente está buscando a possível e provável localização dele dentro do átomo. Esse elétron de diferenciação é o elétron que diferencia um átomo de outro, por exemplo. Esse aqui é o átomo de ferro. O átomo de ferro ele tem 26 prótons e 26 elétrons, que é diferente, por exemplo, do átomo de cálcio, que tem 20 prótons e 20 elétrons. Então há uma diferenciação aí dos números. O elétron de diferenciação é sempre o último distribuído, que está sempre no subnível mais energético. Então a gente tem que procurar o subnível mais energético e dentro do subnível mais energético a gente vai procurar o último elétron distribuído. É assim que a gente vai fazer. Olha aqui a distribuição do ferro. Ele começa com 2, 4, 10, 12, 18, 20. Com mais 6, 26. Aqui é a camada de valência e aqui é o subnível mais energético. Sempre a gente olha o subnível mais energético. Às vezes ele está na camada de valência. Nesse caso aqui, ele não está na camada de valência. Então a gente vai procurar os números quânticos disso aqui, ó. Isso aqui é que a gente vai procurar os números quânticos. A gente vai olhar o número da camada. O número da camada, como o tio Soneca falou, é justamente esse númerozinho aqui, ó, que acompanha o subnível. Então o número principal é o número 3. O número azimutal, que é o número secundário, é o número que representa o subnível. Então, o número que representa o subnível D é qual? Ó, o S é 0, o P é 1, o D é 2. Então, nós temos aqui o número 2. E o número magnético, a gente tem que olhar aqui, ó, na distribuição. Se eu olhar o subnível D, eu vou ter esses possíveis orbitais, de menos 2 até mais 2, passando pelo 0. E aí, a gente começa sempre com a setinha para baixo. Ou, no caso, se você quiser, a setinha para cima, mas sempre lembrando que é menos meio. Então eu vou começar aqui a setinha para baixo do jeito que eu coloquei aqui. São 6 elétrons. Então eu vou colocar para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Antes de fazer o parzinho, ele sempre quer ficar sozinho no orbital, que a gente chama de elétron desemparelhado, que ele está buscando um emparelhamento, normalmente com outros átomos, ou não,
para poder ganhar estabilidade. Então aqui primeiro ele fica desemparelhado para depois se emparelhar. Depois que você colocou tudo, ou preencheu todos os orbitais possíveis, aí você volta com a setinha no outro sentido. Nesse caso aqui, como eu coloquei a primeira para baixo, eu vou colocar a segunda para cima. Eu vou colocar aqui, ó. Agora eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse sexto, esse último que eu coloquei aqui, esse é o elétron de diferenciação. É essa localidade que a gente está procurando. Então, ele parou aqui, ó, no orbital -2, dentro do subnível D. Então, eu coloco o número magnético, -2. Agora, pode ser aqui, ó, eu coloquei de cor diferente, porque em alguns exercícios trazem magnético de spin, ou então trazem apenas número de spin. Tanto faz, tá bom? Magnético de spin é porque está dentro do orbital magnético. Aqui a gente tem que olhar, a setinha está para baixo ou para cima? Se ela está para cima, de acordo com esse padrão que eu coloquei para você aqui, ele vai ser mais meio. Então a gente coloca aqui, ó, mais meio. Então esses são os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do ferro, que é o último elétron distribuído. Ficou alguma dúvida? Se sim, deixe nos comentários. Se não, coloca nos comentários também assim, ó, eu entendi. Beleza? É nóis! Entenderam, galera? Agora, só mais um detalhe. Quando o Pavanelli falou que a gente tem que colocar tudo em um sentido para depois colocar um elétron invertido, isso chama-se regra de Hund. Os elétrons eles tendem a ocupar o máximo possível de orbital dentro de um subnível para depois começar a haver o emparelhamento. E não pode ter 2 elétrons com o mesmo sentido da seta, né? Não pode ter 2 elétrons com setinha para cima. Isso chama princípio de exclusão de Pauling, onde 2 elétrons não pode ter os mesmos 4 números quânticos dentro de um átomo. Se você colocar as 2 setinhas para cima, você vai ter 2 elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Isso não forma o campo magnético necessário para os 2 elétrons ficarem emparelhados dentro de um orbital magnético. Exatamente, porque além de repulsão elétrica, teria repulsão magnética. Certo? Isso mesmo. Entendeu? Então, se falarem aí nos exercícios de regra de Hund, é a regra onde a gente tem que distribuir o máximo possível os elétrons, e o princípio de exclusão de Pauli quer dizer que 2 elétrons não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos, ou seja, um tem que estar para cima e o segundo tem que estar para baixo, para pelo menos o spin deles serem diferentes. Isso mesmo. Entenderam? E não esqueça de começar sempre -meio. Exatamente. Esse é um padrão adotado, o né? padrão mais comum adotado, mas você tem que prestar atenção no que o exercício te mostra. Porque não existe uma padronização universal disso. É uma padronização do exercício. Beleza? Beleza. Fechou, então. É nóis. É nóis.